tarde a todos, bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Paulo Duque e vou-vos falar sobre segurança no Microsoft 365 Business Premium associado à formação da Microsoft. Vamos falar de segurança e vamos falar também de formação dos cursos oficiais Microsoft que a Claranet disponibiliza para que quem queira aprender a gerir tudo o que está relacionado com a segurança do Microsoft 365. Esta vai ser a nossa agenda. Vamos falar de Security Foundation, o que é a parte da segurança. Vamos fazer uma pequena introdução às ciberameaças, o porquê das pequenas e médias empresas precisam de preocupar com a segurança, a segurança de identidade, segurança dentro dos e-mails, como fazer a gestão da informação, a parte de segurança endpoint, nomeadamente a partir do antivírus, que vamos também falar, e depois falaremos das certificações que a Microsoft disponibiliza dentro do Microsoft 365. Começando aqui com esta primeira parte das ciberameaças, aqui alguns exemplos dos quais nos devemos preocupar, a parte do phishing, do ransomware, que vai bloquear o acesso aos dados que nós temos dentro da organização, outro tipo de ameaças chamadas aqui fileless, em que são utilizados scripts e outro tipo de software que é carregado na memória sem ter que escrever nada no disco, o que implica que é mais difícil detectar este tipo de ameaças. Depois também outro tipo de ameaças que utilizam o nosso próprio software, as nossas próprias ferramentas para nos prejudicar, o que também implica que seja mais difícil detectar este tipo de ameaças. As pequenas e médias empresas devem-se preocupar com a segurança. Muitas vezes, e nos clientes onde nós vamos, nós somos muito pequenos, ninguém nos vai chatear, ninguém nos vai atacar, não compensa atacar uma pequena e média empresa, só as empresas grandes é que precisam de preocupar. E isto tem sido um discurso que muitas vezes nós encontramos nos clientes. Mas os dados demonstram que isto não é verdade. Aqui só dois exemplos de organizações que foram atacadas, e se nós olharmos para estudos que são feitos pela própria Microsoft e por outras entidades, podemos chegar a conclusões que as pequenas e médias empresas também têm que estar preocupadas com a segurança da sua informação. Como vemos aqui, são dados de um estudo que foi feito pela Microsoft, em que nos diz aqui que 50% das pequenas e médias empresas foram atacadas no ano passado, e que 61% destas pequenas e médias empresas, depois destes ataques, tiveram algumas dificuldades em poder continuar com o seu negócio e com os seus serviços. E que 70% de organizações reconhece que se forem atacadas, se esses ataques tiverem sucesso, as empresas vão ser bastante prejudicadas. Portanto, aquela questão de somos pequenos para sermos atacados não se coloca. Como vocês veem aqui, existem 50%, 61% das pequenas e médias empresas já sofreram algum tipo de ataque. Então, temos que arranjar forma de nos proteger. Quais é que são as ferramentas que nós temos à nossa disposição, ou que a Microsoft disponibiliza, para nós nos podermos proteger? Em relação às pequenas e médias empresas, a Microsoft tem o Microsoft 365 Basic,
o Microsoft 365 Standard e o Microsoft 365 Business Premium. Quando estamos aqui a falar de pequenas e médias empresas, estamos a falar de 300 ou menos licenças em cada um destes planos. Sendo que os valores a pagar são diferentes, o Basic tem um valor, o Standard tem outro valor e o Business Premium tem outro valor. Se não estou em erro, são 20 euros aproximadamente por utilizador por mês. Porque este Business Premium é mais caro que o Standard? Por causa de todas as ferramentas de segurança que incorpora. Essas ferramentas de segurança vão nos ajudar a defender contra as ciberameaças, portanto já vamos ver algumas dessas ferramentas que nos vão proteger em relação aos links maliciosos, aos anexos também maliciosos, ao anti-phishing. Estas ferramentas também nos vão permitir proteger os nossos dados, nomeadamente utilizando etiquetas, sensitivity labels, para classificar a nossa informação. Também com ferramentas de DLP ou de Data Loss Protection, que podem evitar que informação, por exemplo, que seja confidencial, seja exposta para fora da organização, e também a segurança dos nossos devices, dos aparelhos que nós utilizamos. Muitas vezes os utilizadores são autorizados a utilizar os seus próprios telemóveis, os seus tablets, para aceder à informação da organização. E a organização tem que garantir que o acesso à informação, o acesso a essas aplicações é seguro. Tudo isto eu tenho ferramentas dentro do 365 Business Premium que me permitem proteger a minha organização. Este tipo de proteção, como diz aqui, há proteções que estão ativas por defeito. Eu não preciso de ativar. Outras tenho que as configurar, tenho que as ativar. Mas, como nós vemos aqui, a encriptação dos dados é uma realidade. O backup, dependendo das configurações que nós tenhamos feito, também existe. Existem filtros para nos proteger dos vírus e do spam. A Microsoft tem muitas atividades, muitos exercícios, os chamados Red Team, Blue Team, em que uma equipa tenta penetrar num sistema, encontra outra equipa, tenta proteger esse mesmo sistema. O investimento em segurança por parte da Microsoft é muito grande, fala aqui de 1 bilhão por ano em segurança. Portanto, isto dá-nos uma confiança que estas ferramentas que estão incluídas no 365 Business Premium nos conseguem ajudar a proteger a nossa informação. Então, como é que eu sei se a minha organização está segura ou não? Um primeiro passo que eu posso fazer é verificar o Secure Score. Este Secure Score é o indicador que é fornecido dentro do Microsoft 365, que me vai indicar qual é que é o nível de segurança da minha organização. Vai-me dar um valor, 15, 20, 30, 50, 70%, que pode ser aumentado este valor se eu ativar uma série de configurações. Por exemplo, se eu ativar o Multi-Factor Authentication, significa que este nível do Secure Score vai aumentar. E dentro deste Secure Score, o que ele nos vai dizer é quais é que são as funcionalidades que eu devo ativar e em que percentagem em que vai aumentar a segurança da minha organização. Este Secure Score não há um valor padrão que diga que a partir de 50%, a partir de 60% ou 70% eu estou seguro ou não. O que me está aqui a dizer é que se eu ativar uma série de funcionalidades,
como por exemplo o Multi-Factor Authentication, vou aumentar a segurança da minha informação. Portanto, é um dos pontos por onde nós podemos começar para avaliar se uma organização, em relação ao 365, está segura ou não. E depois podemos ir implementando, porque o próprio Secure Score nos diz quais é que são estas funcionalidades que eu posso implementar, e ao implementar estas funcionalidades vou aumentando este valor do Secure Score. Portanto, este é um primeiro ponto por onde nós podemos entrar. Como é que nós temos que fazer, ou quais é que são os passos que nós devemos fazer quando estamos a implementar um Microsoft 365, então um novo tenant? Portanto, tipicamente vamos configurar este tenant. Um dos primeiros passos é configurar a proteção de identidade, como é que vai ser feita a autenticação, se vamos utilizar ou não acesso condicional, se vamos utilizar o Multi-Factor Authentication, configurar as funcionalidades de proteção do e-mail, nomeadamente, já vamos ver, mas nomeadamente Safe Attachments, Safe Links, onde é que os dados estão guardados, onde é que os dados vão ficar guardados, segurança mais avançada, por exemplo, análise de risco, a segurança dos dispositivos, tanto do próprio dispositivos que eu vou utilizar para aceder às aplicações, como das próprias aplicações, e depois também, muito importante, garantir o acesso remoto em segurança, que é uma das principais preocupações no momento em que vivemos, que é as organizações terem a certeza que um utilizador a trabalhar em casa, a aceder remotamente às aplicações da organização, o está a fazer de forma segura. Então, vamos lá ver agora alguns destes pontos. Relativamente à segurança de identidade, podemos começar com o Azure Active Directory, o Azure AD, como sendo o nosso plano de controle de identidade, nomeadamente ativando o Single Sign-On, que me vai permitir que o utilizador só tenha que fazer login uma vez e com esse login consiga aceder a todas as aplicações na organização. Assim, evitamos que o utilizador tenha que fazer várias vezes o login ou tenha que decorar passwords diferentes para cada aplicação ou para cada acesso. Portanto, começando pelo Single Sign-On, tendo o Microsoft Azure, o Azure AD, que é um ponto de partida importante para termos um único login para podermos aceder às aplicações. Outro ponto também importante, e como vocês veem aqui, que diz que o Multi-Factor Authentication previne 99,9% dos ataques de identidade, é a ativação do Multi-Factor Authentication. Portanto, o Multi-Factor Authentication, a Microsoft recomenda que seja utilizado juntamente com o acesso condicional. Isto é, eu posso configurar o Multi-Factor Authentication dentro do Admin Center, na área dos utilizadores. Eu tenho lá uma opção que me permite configurar o Multi-Factor Authentication. Mas aqui a ideia é utilizar o acesso condicional ou utilizar o Admin Center do Security Default, na opção do Security Default, para configurar o Multi-Factor Authentication. O que é que isto me vai permitir? Por exemplo, vai permitir-me analisar quem é o utilizador, onde é que ele está, que aplicações é que está a utilizar, e dependendo de quem seja o utilizador, onde é que ele estiver, vai ativar ou não, ou vai me permitir aceder às aplicações com o Multi-Factor Authentication, ou simplesmente não vai permitir ligar-me às aplicações, ou então vai me permitir aceder às aplicações. Um exemplo muito comum nestes dias é, se eu tiver dentro da rede da minha organização e vou logar a uma aplicação, não preciso ter o Multi-Factor Authentication. Se estiver em casa com a VPN ligada, também não vou precisar
de o Multi-Factor Authentication. Mas se estiver em casa com a VPN desligada, quando tenta aceder às aplicações da organização, o que vai acontecer é que ele vai me pedir o Multi-Factor Authentication. Porquê? Porque eu defini uma condição que é, se estiver dentro da rede da organização, posso aceder às aplicações sem Multi-Factor Authentication, mas se estiver fora da rede da organização, preciso do Multi-Factor Authentication. Esta é a vantagem que o acesso condicional me permite. E depois tenho várias formas de fazer o Multi-Factor Authentication. Uma das mais conhecidas é através de SMS, mas cada vez mais estão-se a utilizar aplicações para gerir este acesso condicional, nomeadamente o Microsoft Authenticator, que é uma aplicação que me permite fazer colocar as credenciais para poder aceder às aplicações que eu tenho na minha organização. Depois, aqui temos outros métodos de verificação da identidade. Alguns deles não precisam de password, como por exemplo o Windows Hello, okay? Mas outros ainda precisam. Portanto, um dos pontos fundamentais que nós, para configurar a segurança dentro do nosso tenant é ativar o Multi-Factor Authentication. Algumas best practices, como eu estava a dizer, ativar o Multi-Factor Authentication a partir do Conditional Access ou da opção do Security Defaults e não fazê-lo na área dos utilizadores no Admin Center. Quando estamos a fazer e se vamos criar Multi-Factor Authentication para os administradores, deixar pelo menos uma conta de fora, no caso de ter cometido algum erro ou das coisas não correrem bem, não ter bloqueado todas as contas. Começar com um grupo de utilizadores já pré-definido para ver como é que se o comportamento é aquele que eu estava à espera que acontecesse quando ativei o Multi-Factor Authentication. Também muito importante que os utilizadores saibam o que é que vai acontecer, porque é que estão a receber aquela mensagem, porque é que vão ter que pôr o código que receberam no telemóvel e testar antes de implementar. Antes de implementar para todos os utilizadores, ou não tem que ser para todos os utilizadores, pode ser só para um grupo de utilizadores, mas primeiro testar para ver se está tudo ok. Uma das configurações que normalmente nós vamos ter que fazer, porque muitas vezes nós temos a nossa AD on-prem, local, e vamos configurar o Azure AD. E utilizando o Azure AD Connect, uma das coisas que nós vamos ter que fazer para fazer esta sincronização dos dados que estão locais com os dados que estão no Azure é, por exemplo, como é que vai ser feita a sincronização das passwords. Existem várias formas de o fazer, mas normalmente para as pequenas e médias empresas, uma das formas de o fazer, ou mais utilizada, é este Password Hash Sync, em que vamos ter a sincronização não da própria password, mas a sincronização do hash da password. Portanto, a password não é a password que é sincronizada, mas o que é sincronizado é o hash da password, o que me permite aqui aumentar a segurança quando é feita esta sincronização. Portanto, esta é uma das formas que nós temos para fazer esta sincronização. Em relação à proteção do e-mail, nós temos aqui algumas funcionalidades. Temos, por exemplo, o Exchange Online Protection, que me vai permitir bloquear ataques de spam, ataques de malware. Fala aqui de registros de DNS, nomeadamente o SPF, o DKIM e o DMARC, que
nos vão garantir, por exemplo, o SPF, que devemos configurar para termos a certeza de que somos nós que enviamos os e-mails, que não estamos a ser substituídos por outras entidades. E para quem recebe o e-mail, ter a certeza absoluta de que esse e-mail foi enviado pela nossa organização. O DKIM, para termos a certeza que o e-mail não foi comprometido, ninguém andou a alterar esses e-mails, e depois o DMARC, que vai juntar aqui uma série de políticas associando o SPF e o DKIM. Portanto, isto é tudo configurações que é importante nós termos para garantir que os e-mails que nós enviamos são enviados por nós e que não houve comprometimento desses e-mails por terceiros. Outras ferramentas que nós temos, que falo aqui dos Transport Rules, nomeadamente bloquear o auto-forward dos e-mails, que quando somos atacados, que o e-mail se começa a espalhar dentro da organização através deste auto-forward. Portanto, podemos bloquear esta opção. E depois temos também o Advanced Threat Protection, que vamos falar um bocadinho, temos uma série de slides mais à frente, onde vamos falar, por exemplo, do Safe Attachments ou, por exemplo, do Safe Links, que são funcionalidades que eu consigo ativar através do Advanced Threat Protection. Só que uma nota, tanto o Exchange Online Protection como o Advanced Threat Protection não estão relacionados com a segurança de rede ou segurança de endpoint. Okay? Então, vamos ver agora algumas funcionalidades associadas ao Advanced Threat Protection, nomeadamente o Safe Attachments, que o que vai fazer, vai analisar os anexos que venham nos e-mails e vai verificar se esses anexos são maliciosos ou não. E se encontrar que um determinado anexo é malicioso, dependendo das políticas que nós tenhamos configuradas, pode ser bloqueado, pode ficar em quarentena, ou inclusive pode não ser enviado, pode ser bloqueado o próprio e-mail. Tudo isto nós vamos ter que configurar para que ele analise estes anexos e o que é que eu quero que ele faça quando faça a análise dos anexos. Outra das ferramentas que temos disponível tem a ver com os Safe Links, isto é, fazer uma análise dos links. Cada vez que eu clico no link, é feita uma análise e essa análise vai determinar se é um link malicioso ou se é um link seguro. Se for um link seguro, portanto, não vai vai deixar passar o e-mail juntamente com o link, mas se for um link que é detectado como sendo malicioso, vai ignorar ou vai bloquear esse link, e quando a pessoa vai clicar no link, não acontece nada, porque ele foi identificado como sendo malicioso e vai ser bloqueado. Portanto, esta é feita uma análise nos links que são enviados através do e-mail. Também temos a opção do anti-phishing, portanto, que nos vai ajudar a bloquear este tipo de ataques, nomeadamente, e temos aqui alguns exemplos, o que eles chamam do impersonation attempt, portanto, fazer-nos passar por outras pessoas. Aqui, o exemplo que nós temos aqui é o contoso com acento, ou o nome da empresa com mais um M, com menos um M, com mais uma letra, com menos uma letra, que olhando para o endereço de e-mail podemos não nos aperceber desta ligeira alteração, mas temos ferramentas que vão analisar
vão analisar esses e-mails e vão ver se é considerado como sendo um ataque de phishing e bloquear, ir para, como vocês veem aqui, enviar para serem bloqueados, enviar para o junk email, ficarem em quarentena e inclusive aparecer-nos umas mensagens a dizer, atenção, este e-mail contém estas informações, veja lá se confia ou não de quem enviou o e-mail. Portanto, estes são alguns exemplos que se aplicam. Eu tenho estado a falar aqui só do e-mail, mas também pode-se aplicar Office 365, SharePoint, etc. Também é fundamental nós conhecermos a informação que nós temos. Okay? Porque eu, para proteger a informação, primeiro tenho que conhecer que informação é que eu tenho, qual é que é a informação que é sensível, qual é que é a informação que eu tenho que proteger, como é que tenho que proteger, qual é o grau de proteção que eu tenho que aplicar na informação. Portanto, eu tenho que conhecer essa informação. Tenho que conhecer, por exemplo, como é que ela é distribuída. Tenho que saber se esta informação que eu tenho aqui é interna, se é para se classificar como confidencial, se pode ser enviada para fora da organização, quem é que pode aceder. E só depois de conhecer este ciclo da informação é que eu posso aplicar as medidas de proteção adequadas. Como vocês veem aqui, portanto, eu tenho que conhecer quais é que são os dados que eu tenho que proteger esses mesmos dados, por exemplo, com políticas de data loss protection, e tenho que fazer a gestão desses dados. Por exemplo, durante quanto tempo é que se eu tenho ferramentas que me permitam guardar a informação durante X tempo. Ou se eu tenho ferramentas que eu posso definir que ao fim de 2 anos, por exemplo, eu vou eliminar esta informação. Tudo isto, eu tenho ferramentas que me permitem fazer isto, mas antes de fazer tudo isto, eu tenho que conhecer qual é que é a informação, porque se eu não conhecer qual é que é a informação, não sei que proteção é que tenho que aplicar a essa mesma informação. Como é que eu posso fazer esta proteção? Por exemplo, posso fazer a encriptação dos e-mails, que já vamos ver no slide a seguir. Posso aplicar restrições a e-mails e documentos. Por exemplo, que um documento não possa ser impresso, que um e-mail que contenha um determinado documento não possa ser enviado para pessoas fora da organização, ou que não possa ser feito o forward de um determinado e-mail. Também proteger contra as fugas de informação. Como já falámos aqui, temos ferramentas de data loss protection que evitam que informação, por exemplo, classificada como confidencial, seja distribuída para fora da organização. E também outra funcionalidade que nós temos fala aqui do arquivo dos dados nos e-mails, isto é, poder, digamos, congelar uma inbox, uma caixa postal, para evitar que seja alterada, porque não queremos que isso aconteça, ou existe algum litígio em que eu tenho que ter esses dados congelados, em que ninguém possa mexer. Portanto, eu tenho ferramentas que me permitem fazer isto. Aqui em relação ao e-mail, portanto, eu posso fazer a encriptação do e-mail. Quando faço esta encriptação do e-mail, se tiver algum anexo, esse anexo vai encriptado também, e só para quem é que foi enviado o e-mail é que consegue aceder a esses mesmos anexos. Outras pessoas não vão conseguir aceder. Depois, dependendo se eu tenho uma conta de Office 365, se tenho uma conta de Outlook, de Hotmail, ou se eu tiver outro tipo de conta,
Pode ser que não tenha que fazer nada, isto é, eu recebo o e-mail mesmo encriptado e vejo o e-mail, ou se tiver outras contas, tem que estar logado, ou se o e-mail for enviado para outra conta, que não do Office 365, tem que estar logado dentro dessa conta, ou eventualmente vou receber uma mensagem, um SMS com um código para poder aceder a esse e-mail. Se nós estivermos no Outlook, o que vocês veem aqui são uma série de etiquetas que podem ser configuradas, já falamos um bocadinho mais à frente, em que eu posso, neste exemplo, posso fazer a parte da encriptação e o e-mail fica encriptado. Se eu escolher qualquer uma das opções que estão aqui, dependendo de como é que tenha sido configurado, algumas são o próprio nome diz tudo, o Do Not Forward, portanto significa que este e-mail não vou conseguir fazer forward deste e-mail. Mas eu posso criar mais etiquetas, que são as chamadas as Sensitivity Labels, que me vão permitir estabelecer proteção para documentos, e não só para documentos, eu também posso estabelecer estas etiquetas para containers. Pode ser conteúdo ou o local onde eu armazeno esse mesmo conteúdo. Podem ser atribuídas de forma manual ou de forma automática, pode ser em dados que estão armazenados ou dados que estão em trânsito que foram enviados. Portanto, eu vou criar uma série de etiquetas que podem ser perfeitamente personalizáveis, okay? E dentro dessas etiquetas eu vou estabelecer quais é que são as condições que vão ser aplicadas a um conteúdo ou a um container. Estes tipos de etiquetas são lidas por outros sistemas para que possa ser mais efetivo, e as nossas ferramentas de Data Loss Protection baseiam-se muito nestas etiquetas. Portanto, o que eu vou fazer é criar estas etiquetas, aqui o mesmo exemplo que estávamos há pouco, portanto, eu posso configurar estas etiquetas e aplicar estas etiquetas, neste caso estamos no e-mail, mas pode ser e-mails, pode ser documentos, em que eu vou limitar o que é que se pode fazer com este e-mail ou com este documento. Para nos protegermos contra a perda de dados, temos as tais ferramentas de Data Loss Protection. Quando apareceu o RGPD, muitas empresas tiveram a preocupação de como é que eu vou garantir que dados pessoais não sejam partilhados para fora da organização. Uma das coisas que eu posso fazer é criar estas ferramentas de Data Loss Protection, ou com esta ferramenta de Data Loss Protection, criar uma série de condições que vai bloquear a distribuição destes dados. Dentro do Data Loss Prevention, eu tenho vários templates. Não está aqui, mas existe um template, por exemplo, para dados pessoais, para o RGPD. Aqueles que estão aqui, por exemplo, do IPA, têm a ver com saúde, o PCI DSS com cartões de crédito. Portanto, já existem alguns templates que eu posso utilizar, onde já está configurados quais é que são os tipos de dados que eu quero proteger. Se nenhum destes templates nos servir, eu posso criar o tipo de dados que eu quero proteger. Com as etiquetas, as Sensitivity Labels que nós vimos há pouco, e com o Data Loss Prevention, o objetivo é ser o mais automático possível, para não ter que ser o utilizador a dizer, olha, agora eu vou configurar isto como sendo confidencial, agora eu vou configurar isto como sendo fazendo a encriptação dos e-mails, porque tem lá um documento que está classificado como altamente confidencial. Portanto, tudo isto eu posso configurar.
Pois, outra das funcionalidades que vos tinha falado há pouco tem a ver com a preservação dos e-mails, o Long-Term Preservation of email. Eu posso ter, por questões, por exemplo, judiciais, ter que bloquear, ter que congelar uma caixa postal, uma inbox, uma mailbox de um determinado utilizador ou de um conjunto de utilizadores, para manter essa mailbox como estava naquele momento. Portanto, ninguém pode alterar, ninguém pode aceder a essa mailbox, ninguém pode, obviamente, apagar informação que está nessa mailbox, e eu vou guardar essa mailbox durante X tempo. Depende do motivo que eu utilizei para reter esta mailbox. Pode ser simplesmente até que, se houver algum litígio, por exemplo, em que fique resolvido, então eu já posso eventualmente apagar a mailbox, ou se há alguma política que me diz que eu tenho que manter esta mailbox inalterada durante X tempo. E para isso vou utilizar esta funcionalidade, que é parte do arquivo, que permite, como eu estava a dizer, preservar estas mailbox de forma a que não haja alterações às mesmas. Portanto, isto são algumas das funcionalidades que nós temos para garantir a segurança da informação. Que em relação ao endpoint protection, nós temos a parte do Windows Defender ou do Microsoft Defender, do antivírus, que nos vai ajudar a proteger a nossa informação. Existem o Windows 10, por exemplo, já traz o antivírus instalado. Não precisamos de outro antivírus, mas podemos configurar mais opções que me ajudem a proteger, nomeadamente daquelas ciberameaças que nós vimos no início, que são mais difíceis de detectar. Por exemplo, aquelas ciberameaças do fileless, okay? Em que não escrevem nada no disco, fica tudo na memória. E aqui a ideia é que consigamos, através do Windows Defender, detectar este tipo de ataques e evitar que eles aconteçam. E estava-vos eu a falar do Windows, do Microsoft Defender, do antivírus da Microsoft, e só este slide para vos dizer que este antivírus da Microsoft, em todos os testes que são feitos por entidades externas, tem ficado no top dos melhores antivírus que existem no mercado. Portanto, não é a Microsoft que diz que o Microsoft Defender é o melhor, mas são outras entidades que, analisando os diferentes antivírus que existem no mercado, os resultados aproximam o Microsoft Defender como sendo um dos melhores antivírus que existe no mercado. Tudo isto que eu vos acabei de falar, obviamente não é tudo o que eu posso fazer em relação à segurança. Portanto, existem N opções que nós não falamos aqui. Isto foi só algumas das funcionalidades que eu tenho dentro do 365 Business Premium para poder manter a minha organização segura e a informação que eu tenho. Este Business Premium, como eu vos disse no início, é para pequenas e médias empresas, tendo em consideração que pequena e média empresa são 300 ou menos licenças. Em empresas que precisem de mais de 300 licenças, a Microsoft tem também o E3 e o E5,
que são os planos que a Microsoft tem para grandes empresas, que também têm associado todas estas componentes de segurança. Dito isto, vamos passar agora à parte em que é que a formação nos pode ajudar a fazer estas configurações. Por tudo isto, nós vamos ter que ajudar o cliente a fazer estas configurações, ou o cliente necessita de ter conhecimentos para poder configurar devidamente todas estas opções que nós tivemos a falar aqui. Então, vamos falar um pouco de quais é que são os cursos, quais é que são as certificações que nos podem ajudar para conseguirmos configurar corretamente cada uma destas opções, ou todas as opções relativas à segurança. Portanto, temos aqui uma série de certificações relativas ao Microsoft 365. Não vou falar todas elas. Se vocês pesquisarem no Google ou no Edge, pesquisarem Microsoft 365 Certifications, vão ter informação sobre todas elas. Existe um documento que a Microsoft tem, que tem um resumo de todas estas certificações. O que eu vos vou mostrar aqui são as três primeiras, e a informação que eu vos vou mostrar aqui fui buscar a esse documento da Microsoft. A primeira certificação que nós temos aqui é o Microsoft 365 Fundamentals. Né? Os cursos da Microsoft identificam-se por um código, assim como os exames. Aqui, neste caso, nesta certificação, temos aqui ao centro qual é que é o exame, qual é que é o curso associado a esta certificação. Neste caso, é o MS 900, que é o Microsoft 365 Fundamentals, e neste caso é um único exame. Portanto, esta certificação é só um exame. Portanto, o curso, vou-vos mostrar aqui na nossa página. Portanto, podem sempre aceder aqui à nossa página para verem quais é que são os cursos. Portanto, este é o curso Microsoft 365 Fundamentals. É um curso que tem a duração de um dia. Temos aqui qual é que é a descrição, quais é que são os destinatários, qual é que é o programa do curso. Neste caso é um curso só de um dia, portanto não é muito extenso. Se existem pré-requisitos e em que datas é que nós temos estes cursos disponibilizados. Okay? Portanto, eu consigo ver aqui se este é o curso ideal para mim. Este é um curso de entrada, uma certificação de entrada, é só um dia, okay? Mas se eu fizer este exame, obtenho esta certificação, que é o Microsoft 365 Fundamentals. Portanto, posso sempre dizer que tenho uma certificação em Microsoft 365. Outra certificação que nós temos aqui é o Microsoft 365 Security Administrator Associate. Portanto, aqui já temos o curso que nós temos, é o Microsoft 365 Security Administration, o MS 500. Temos aqui para quem é que esta certificação, para quem vai fazer a administração do 365. Qual é que é o exame? O que é que vai ser medido no exame, e qual é a certificação que eu obtenho depois de fazer este exame. Neste caso, Security Administrator Associate. Se eu vier aqui à nossa página, então, temos aqui qual é o curso. Neste caso já é um curso de 4 dias, e aqui consigo ver qual é que é a descrição do curso, quais é que são os destinatários do curso, qual é que é o programa, por exemplo, o User and Group Protection, Identity Synchronization.
Portanto, eu aqui consigo ver Access Management, quais é que são os tópicos que são abordados neste curso, para vermos se é realmente estes tópicos que eu quero ter na formação e fazer, obviamente, se quisermos, a certificação. Depois aqui também temos a parte dos pré-requisitos, se existem, e as datas. Portanto, Microsoft Administrator Associate. E depois ainda temos o Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. Neste caso, para obtermos esta certificação, já precisamos de um bocadinho mais de esforço. Porquê? Porque primeiro temos como pré-requisito para fazer esta certificação uma destas que aqui estão. Okay? Então, tem que ter uma destas, não é preciso todas, é uma delas. Depois de ter uma destas certificações, tem que fazer dois exames. Tem que fazer o exame do MS100, Microsoft 365 Identity and Services, e o MS101, o 365 Mobility and Security. Cada um deles vai medir uma série de skills que eu tenha, e quando fizer os dois, portanto, neste caso são 3 exames, um que já tenho que ter, e depois o MS100, o MS101, que só vos mostrar aqui, portanto, este é o MS100, portanto, neste caso já são 5 dias de formação, e depois, mais uma vez, temos aqui a descrição, temos aqui os destinatários, o programa, portanto, como desenhar um tenant, configuração do tenant, gestão do tenant, o Office 365, configuração do Office 365 e assim sucessivamente. Portanto, este é o 100, e depois temos também o MS101, que também são 5 dias, e mais uma vez temos aqui a descrição, destinatários, o programa. Portanto, aqui já começa diretamente com segurança, serviços de segurança. Portanto, como o próprio nome indica, tem muito a ver com segurança, data governance, né? Retenção, arquivo. Okay? Aquilo que nós tínhamos falado há pouco das ferramentas de DLP seria aqui neste curso, como criar sensitivity labels, como criar DLP, implementar políticas de DLP. Portanto, seria neste curso. Portanto, este é daquilo que nós estamos a ver, é aquele que é mais, que nos vai dar mais trabalho, digamos, porque implica fazermos 3 exames, um para como pré-requisito, e depois o MS100 e o MS101. Fazendo estes três exames, tenho a certificação de Enterprise Administrator Expert. Portanto, como eu vos disse, na nossa página, vocês têm acesso não só a estes cursos, como também a outros cursos que nós temos e que nós disponibilizamos. Todos estes cursos são oficiais da Microsoft e incluem a documentação oficial, e o exame também está incluído nos cursos. Ok, e com isto acaba a minha apresentação, mas antes disso, vamos ver aqui na área de perguntas e respostas. Portanto, temos aqui se vai ser disponibilizada a apresentação. Podemos, neste momento não lhe sei dizer, mas podemos pensar em disponibilizar a apresentação, e assim faremos chegar esta apresentação. Depois aqui outra pergunta, se é possível ter licenças diferentes no mesmo tenant. Sim, é possível. Podemos comprar licenças diferentes para
para o mesmo tenant. Mais perguntas. Os cursos que aqui estão, as datas que aqui estão, são datas que estão previstas, mas requerem um número mínimo de participantes. Okay? Sim, o exame está incluído nas formações e sim, podemos fazer grupos dentro da própria empresa, intra-empresa e também inter-empresa. Ver aqui mais coisas, mais perguntas. Os valores é por participante numa ação de formação. Mas se tivermos, se a mesma empresa colocar 3 ou 4 pessoas na mesma ação de formação, o valor não será exatamente esse, será um valor mais baixo. Portanto, entre em contato connosco, depois nós fazemos a análise e veremos qual é que é a análise de datas, a análise financeira para cada um dos cursos.